Olá, meu nome é Matheus Morelli e junto de Davi Cesana, Gabriela e Leonardo vou falar sobre cabos de aço. Bom, os cabos de aço são elementos que são constituídos de arames, que são ligados e vão constituir um único componente. Bom, vai variar bastante a quantidade de arames, a forma como eles são ligados, a forma que são distorcidos, o material que são feitos, o tipo de alma. Isso tudo vai ser mais aprofundado mais para frente. Bom, eles são cada vez mais aperfeiçoados, cada vez tem uma melhoria, ficam cada vez mais seguros, resistentes e vão aumentando ainda mais sua durabilidade. Vou falar um pouquinho sobre a história dos cabos. Então, eles são uma invenção alemã e o seu auge, quando começaram a ser utilizados, foi nas grandes guerras, na primeira e na segunda, para fazer bombas submersas, que aí elas ficavam presas por longos períodos, já que sua durabilidade é muito mais alta do que das correntes. E eles foram mudando seu material, ó. Então, eles foram substituídos de ferro forjado, que era como eram feitos, que é menos flexível e menos duradouro, por aço. E eles são substituídos de correntes, ou seja, para cabos. Eles têm uma maior flexibilidade, resistência e durabilidade com o passar dos anos, da forma que vão sendo refeitos, da forma que vão mudando seu material e tudo mais. Bom, agora eu vou passar um pequeno videozinho, um pouco humorístico, que vai mostrar a utilização. Nesse caso, são correntes de aço, mas podem ser usados cabos de aço que têm uma durabilidade bem maior. Pera, Dory, você sabe ler? Eu sei ler. É isso, eu sei ler! Então tá, lê isso aqui. Esse é trauma de infância, ele não conheceu o pai. Se entrega, Ah, não, tá bloqueada. Não, Bruce, concentra. Desculpa, Bruce! Combate! Ele é um cara legal. Eu tenho que pegar aquela máscara. Você quer a máscara? Tá bem. Não, 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 não. Depressa, pega a máscara, pega. Ah, não. Bruce! O que é? Nada daqui! Nada daqui! Acabou a festa? Nojenta. Bom, as máquinas industriais, elas levantam cargas pesadas com muita frequência. Assim, guindastes, agrícolas, elas vão usar cabos que aguentem, tem uma alta resistência, e esses cabos eles variam nas porções industriais de 2 a 13 centímetros de diâmetro, para poder constituir os cabos principais. Além disso, os cabos servem como também suporte para estruturas muito grandes, como estádios de futebol ou pontes. Bom, o cabo de aço tem início a partir de um arame de aço que em média vai ter 63 milímetros de diâmetro. Assim, para poder fazer a construção de um cabo de aço, você vai fazer a junção de vários desses arames até formar um cabo único. Você vai retorcer esse cabo numa máquina com um torque bem alto. Em média são entre 19 a 36 arames para a construção de um cabo de aço. Nessa construção do cabo de aço, vale lembrar também que precisa de uma suavidez na hora da movimentação deles, para não haver muito atrito, e também uma quantidade de lubrificação bem alta, também para evitar esse atrito. O cabo vai sair da máquina encharcado deste óleo. Dessa forma vai ser necessária a retirada do excesso, que vai acontecer através de uma malha vertical que vai exercer uma certa pressão no cabo. Essa pressão vai ajudar também na fixação dos componentes, dos arames, que vai dar uma certa rigidez e assegurar que assim não se solte na hora do embobinamento. A seguir, a gente consegue ver uma máquina ainda maior que vai fazer a torção de vários cabos de aço já construídos. O que seria isso? Você vai construir um cabo de aço muito maior, vai ser para construção de pontes, coisas grandes que exigem bastante força,
Aí, com uma máquina maior que exerce um torque bem grande, com uma lubrificação muito boa, você vai fazer essa junção de vários cabos de aço já preparados para produzir algo em cerca de 90 milímetros de diâmetro bem grande, que vai ter a capacidade de suportar altas cargas, assim, fazer parte de infraestruturas de grandes construções. Mais pra frente também vamos falar que para cada tipo de local vai ter o seu cabo mais apropriado. Ou seja, vai variar de local para local o tipo de cabo, se ele vai ser mais flexível, mais rígido, se ele vai aguentar mais ou menos pressão ou força, sofrer um maior desgaste, vai sofrer com a ação de ácidos, e é isso. Bom, agora eu vou falar das características gerais e vou começar falando da construção da estrutura do cabo de aço. O principal elemento que o constitui é o arame, porque vários arames torcidos formam uma perna e várias pernas torcidas formam o cabo. No interior desse cabo, no centro, existe a alma. E aí a gente tem duas imagens. A primeira imagem mostra o arame, a perna e a alma separadamente. E na segunda imagem a gente tem a estrutura do cabo como um todo, né? Uma coisa que a gente pode perceber é que a alma, na primeira e na segunda imagem, elas são diferentes. Na primeira imagem ela parece um fio único, e na segunda imagem ela é constituída de 3 fios torcidos. Por que essa diferença? Porque existem vários tipos de alma. Aliás, existem 4 tipos de alma. A alma ela pode ser constituída de fibra ou de aço. Se ela for de fibra, pode ser de fibra natural, com sigla AF, ou de fibra sintética, com sigla AFA. E se ela for de aço, ou seja, constituída de arames também, ela pode ser formada por uma perna igual a todas as outras do cabo, com sigla AA, ou formada por um cabo independente, diferente das pernas, né? Com sigla AACI. O que são essas siglas? Elas fazem parte da nomenclatura do cabo. Nessa imagem, a gente pode ver alguns exemplos de cabos seguidos da respectiva nomenclatura, né? E aí eu vou explicar essa nomenclatura. O primeiro número representa a quantidade de pernas. Então, o primeiro exemplo da primeira linha tem 6 pernas, então tem o número 6. E o primeiro exemplo da segunda linha tem 8 pernas, então a gente tem o número 8 na nomenclatura. Ok, agora o segundo número. O que é o segundo número? Ele representa a quantidade de arames que formam cada perna, né? Então, na primeira imagem, no primeiro exemplo, a gente tem o número 37, porque cada perna é constituída de 37 arames. E no primeiro exemplo da segunda linha, a gente tem o número 19, porque cada perna tem 19 arames. Agora, passando para as características gerais propriamente ditas, a gente tem duas principais que são analisadas na hora de escolher um cabo de aço, que são a resistência e a flexibilidade. A resistência se refere à resistência à atração, à resistência à ruptura. Intuitivamente, a gente sabe que quanto mais espesso for um cabo, ou seja, quanto maior for seu diâmetro, maior será a sua resistência à ruptura. Mas tem outro aspecto muito mais relevante para determinar a resistência de um cabo de aço, que é o arame. Porque diferentes arames podem apresentar diferentes características para um mesmo diâmetro. Então, a resistência ela depende do arame. A medida da resistência ela é feita em Newton por milímetro quadrado. E existe um termo que é chamado carga de ruptura.
A carga de ruptura é a força aplicada ao cabo de aço que o faz romper. Então, aplica-se uma força, né, uma tração sobre o cabo de aço numa máquina, e aí ele vai esticando até que uma perna se rompa. E aí é assim que se determina a resistência do cabo. Aí tem tabelas que podem ser consultadas para saber a resistência do cabo, né? Já a flexibilidade, ela é determinada de acordo com a quantidade de pernas e fios do cabo de aço. Quanto mais pernas e fios ele apresenta, mais flexível ele é. Aí a gente tem essa tabela nesse slide que a gente consegue ver exatamente isso. Por quê? Na primeira linha, a gente tem um exemplo, né, que possui 7 arames por perna. Aí tem lá a flexibilidade mínima. Aí descendo as linhas, a gente tem um exemplo com 41 arames por perna. Tem uma flexibilidade máxima. E em contrapartida, a gente vê que a resistência à abrasão é diferente da resistência à tração e à ruptura. Resistência à abrasão diminui com o aumento da flexibilidade e aumenta com a diminuição da flexibilidade. Além disso, outra coisa que determina flexibilidade e resistência, muito importante, é o tipo de alma. Se a alma for constituída de fibra, ela vai apresentar mais flexibilidade e menos resistência à tração. Já se ela for constituída de aço, ela vai apresentar mais resistência à tração, mas em contrapartida vai apresentar menos flexibilidade. E agora, um aspecto que determina a resistência, não a resistência à ruptura, à tração, mas a resistência à abrasão, que é o desgaste por fricção dos cabos. A classificação mais simples é direita ou esquerda. Isso significa que as pernas vão estar torcidas para a direita ou para a esquerda, como mostram as imagens. E a outra classificação de torção é regular ou Lang, que se refere ao sentido de torção do arame em cada perna com relação ao sentido de torção das pernas no cabo. Aí, se eles possuem sentido oposto, ou seja, o arame é torcido para a direita e a perna é torcida para a esquerda, ou o contrário, eles vão possuir a classificação regular. O cabo que tem esse tipo de torção, ele é mais manuseável. Já a outra classificação é o Lang, onde o sentido de torção do arame é o mesmo sentido de torção das pernas. O cabo que tem esse tipo de torção, eles são mais flexíveis e mais resistentes à abrasão, só que eles estão mais sujeitos a amassamentos e distorções. Só para exemplificar as distorções, a gente tem aí alguns exemplos, né? Que é a alma saltada, a gaiola de passarinho, com o cabo de aço meio frouxo, e a dobra. Ei, tudo bom? Meu nome é Leonardo, ele está falando das aplicações do cabo de aço nas indústrias em geral. Primeiro, ele está falando sobre a construção civil, que utiliza muitos cabos de aço devido à sua alta resistência. Primeiro, podemos ver como exemplo os tirantes, que são cabos de aço utilizados de forma estrutural, que eles aguentam muito esforço, forças e tensões nas estruturas. Também podemos ver como os cabos de aço utilizados como cabos de elevação, que são utilizados para erguer equipamentos e material nas construções, como podemos ver os guindastes, que são muito utilizados nas obras de maior escala, claro. E também uma ótima aplicação dos cabos de aço, e podemos ver isso muito nitidamente, são nas pontes, para a sustentação das pontes. Eu coloquei duas imagens de pontes conhecidas por nós, que a da esquerda é a ponte estaiada, conhecida por suas estaias, que são cabos de aço para a sustentação dessa ponte,
e também a Ponte da Passagem, que conhecemos muito, que ela está localizada ao lado da UFES. Com seus cabos de aço podemos ver. Outra indústria também que utiliza muito dos cabos de aço é a naval e a offshore. Como a maioria dos navios e das plataformas elas ficam em alto mar, elas têm que ter uma resistência muito alta à maresia e umidade. E isso faz com que os cabos de aço sejam muito bons, porque eles têm essa resistência, eles possuem essa resistência à umidade e maresia. E também são utilizados como cabos de elevação nos portos. Coloquei uma imagem do Porto de Vitória ali à direita, que podemos ver os guindastes utilizados para a elevação de contêineres e colocar nos navios ou retirada deles. Podemos ver também a utilização desses cabos na indústria química, porém na indústria química o cabo de aço mais utilizado é o cabo de aço inoxidável. Por que tem que ser esse cabo de aço específico? Por causa dos elementos corrosivos que vemos nessa indústria. E o cabo de aço inoxidável ele é ótimo para resistir a esses elementos e por isso é tão bem utilizado nessa indústria. E por fim, eu irei estar falando também um pouco da aplicação no cotidiano. Podemos ver ali os carros, que são a indústria automobilística, que os cabos de aço são utilizados devido à sua resistência e à sua segurança. Eles são utilizados nos freios e aceleradores, nos cabos de freio e nos cabos de aceleração. Tanto dos carros e das bicicletas também, que o freio da bicicleta utiliza os cabos de aço. Esses cabos também são muito utilizados nos elevadores, pois eles possuem uma resistência alta e o seu peso também é leve. E comparado às correntes que eram utilizadas nos elevadores antigamente, os cabos de aço são muito superiores e mais seguros também do que as correntes que eram utilizadas. E também outra utilização que podemos ver no cotidiano seriam nas academias, onde as máquinas de exercício utilizam os cabos de aço para elevação de pesos e para fazer a musculação. E esses foram as principais utilizações dos cabos de aço na indústria e um pouquinho também no cotidiano. Obrigado. Existem 4 tipos de cabo de aço: cabos de aço galvanizado, cabos de aço inoxidável, cabos de aço polido e cabos de aço revestido. O cabo de aço galvanizado. Para tarefas onde o cabo precisa ser mais resistente e aguentar atividade sem perder desempenho ou apresentar falhas, o cabo de aço galvanizado é uma boa escolha. Seus fios revestidos por uma fina camada de zinco tornam o material menos suscetível à corrosão. O processo de galvanização pode ser feito por imersão quente ou eletrogalvanização. Como tem propriedades anticorrosivas, é bastante utilizado em trabalhos na região do mar. Cabo de aço inoxidável. Os cabos inoxidáveis apresentam a maior resistência à corrosão, por isso a opção mais viável em indústrias que trabalham com produtos altamente corrosivos ou ácidos. Cabo de aço polido. Em situações onde a corrosão não é um problema para a indústria, o cabo de aço polido é a opção mais viável. Esse tipo de cabo é o mais comum, sem revestimento de outros materiais, porém, geralmente é coberto por algum tipo de graxa. Dadas suas características básicas, o uso do cabo de aço polido é indicado apenas para ambientes protegidos de fatores como vento, chuva e água, como por exemplo em um elevador. Cabo de aço revestido. Pode ser descrito como um cabo de aço comum, porém revestido por algum tipo de plástico como nylon ou PVC, com o objetivo de protegê-los do ambiente externo. Essa proteção também ajuda a proteger contra a corrosão. É utilizado de indústrias marítimas no geral ou até em varais domésticos. Bom, chegamos ao final do trabalho e vimos aqui hoje um pouquinho sobre a história dos cabos de aço, suas finalidades, como eles são produzidos, sua nomenclatura, como ele é constituído internamente e externamente também, quais os tipos de cabos de aço, que eles são muito mais presentes na sua vida do que você imagina e que possuem uma alta confiabilidade também. Obrigado pela atenção.